Antes de nosso vídeo começar, inscreva-se, curta e compartilhe. Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os santos do Senhor, reunidos aqui para ouvir a voz do Senhor. Certamente hoje não será diferente. Cristo falará à sua igreja, sendo ele profeta por excelência como é. Primeira carta de Pedro. Nós começamos domingo aqui a exposição dessa carta, no capítulo 1. A nossa exposição naquele momento foi capítulo 1, versículo 1 e 2, como introdução a esta carta. Hoje, o nosso texto estará contido do versículo 3 ao versículo 9. Eu farei leitura desta porção. Os irmãos continuarão com a Bíblia aberta, ou permanecerão com ela aberta, nesse texto, onde nós faremos a exposição da primeira epístola do apóstolo Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia, melhor dizendo, no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ó Deus bendito, mais uma vez nós recorremos ao Senhor em oração, pedindo ao Senhor que ilumine esse texto inspirado, que o Senhor comunique da boa palavra do Senhor para nós nesta noite. Sabemos, ó Deus, da nossa limitação, mas cremos no poder do Teu Espírito. Cremos que o Senhor pode revelar a vontade do Senhor por meio da Tua palavra. Então, Deus, pedimos que, a despeito dos nossos pecados, o Senhor revele-se a nós. Fale, ó Deus, não aquilo que eu quero ouvir ou que queremos ouvir, mas sim a revelação do Senhor para nós nesta noite. Que o Teu Santo Espírito continue operando no nosso coração para compreender os mistérios do Evangelho. No nome de Cristo e com perdão dos nossos pecados, é que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, como eu falei na introdução, primeiro sermão aqui, domingo, que Pedro, o apóstolo, o autor desta carta, ele dá-se conhecido e se apresenta como apóstolo da parte de Cristo. Ele usa as suas credenciais e ele tem um público-alvo, ou seja, os destinatários, que são os forasteiros da diáspora, que estão residindo ali naquelas regiões do Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses irmãos, como eu disse aqui, são
judeus de fala grega. São irmãos que estão fora dos limites da Palestina. São irmãos que, possivelmente, alguns deles estavam ali no dia de Pentecostes, ouvindo essa pregação, não só essa que foi lida hoje, mas a primeira de Pedro, e que levaram ali o evangelho para aquelas regiões. Então, o evangelho foi pregado e ali você tem uma igreja. E é exatamente a esses irmãos que Pedro escreve essa carta. Aqueles irmãos que estão passando dificuldade. Paulo, dizendo Pedro, ele se dirige àqueles irmãos não como um grupo que tivesse a possibilidade de ser salvo. Não, muito pelo contrário, ele é específico, ele vai dizer aos eleitos, aqueles que Deus escolheu pela sua presciência, aquele que Deus olhou e não viu nada de bom, mas ele quis salvá-los. Exatamente, ele está tratando com os eleitos. E ele então está conduzindo aqueles irmãos ao processo de santificação, mesmo que na sua peregrinação, na sua jornada, fossem acometidos por perseguição, enfermidade ou coisa do gênero. Enfim, ele está aqui doutrinando, mas também, pois é uma carta teológica, mas ele está animando aqueles irmãos a viverem suas vidas santas em meio à dificuldade. E por último, Pedro, ele como apóstolo, ele vai dizer que tudo isso é possível em obediência a Cristo. E aí, por fim, ele traz uma saudação àquela igreja como é de costume. A maioria das cartas do Novo Testamento, elas apresentam essa formação bem parecida, essa estrutura, né, da identificação do autor, e aí de uma saudação, e depois vem uma doxologia. O autor se identifica, depois ele diz para quem está escrevendo, né, ou seja, saber o destinatário, e aí ele, depois de uma doxologia, de uma exaltação a Deus, ele começa a argumentar, a trazer o argumento doutrinário, a teologia, digamos assim. E aí ele faz isso muito bem, só que você vai ver que no escopo dessa carta, você tem o argumento, logo após a apresentação, a saudação, você tem a argumentação. Mas o que você sempre vai ter. E aí você talvez traga a sua memória agora na época que você estudava na escola e na língua portuguesa, e em particular a redação, onde você apresenta uma argumentação. Você faz uma introdução, uma argumentação, né? E depois você traz uma aplicação. Pois bem, é exatamente isso aqui, mas só que os apóstolos aplicam isso de forma prática na vida da igreja. Então, a carta de Pedro, as cartas de Pedro são um exemplo disso aqui. Ele traz sempre. Então, nesta doxologia que Pedro traz para a igreja, quando ele diz, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos encontrar dentro desse texto razões para louvarmos a Deus. E razões para louvarmos a Deus? Louvar a Deus não é tão somente no momento do culto que você está louvando a Deus. E aí vamos compreender isso aqui. Então, nós vamos dividir esse texto em duas partes. A primeira parte ela será dividida do versículo 3 e 4, onde nós apresentaremos a primeira razão que Pedro traz para louvarmos a Deus. Ele vai dizer que a primeira razão para louvarmos a Deus é porque dele recebemos a vida. Onde é que está isso? Versículo 3 e 4. Aí eu queria que você agora voltasse os olhos para o texto. Pedro diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Irmãos, você já sabe que Pedro, no versículo 1, ou melhor dizendo, no capítulo 1, no versículo 1, ele chama esses irmãos de eleitos. Então, Paulo está tratando
Aqui a lógica é com crentes. E esses irmãos não poderiam perder de vista o grande privilégio que era lhe dado ali. Sendo assim, esses irmãos, tendo esse privilégio em mente, a saber, ser escolhidos por Deus, ser salvos por Deus, agora eles deveriam louvar a Deus. Eles deveriam agora, irmãos, dedicar a sua vida com uma causa bem clara. Por isso, Deus exigia desses irmãos essa adoração. Você vai ter aqui um adjetivo na língua grega, que literalmente, bendito seja, aqui está bendito o Deus e Pai, mas você pode dizer que bendito seja. A ideia aqui é bendizer, a ideia aqui é falar, a ideia é enaltecer. Enaltecer o quê? As qualidades e no que se refere a Deus, a pessoa dele, os seus atributos. Então você tem aqui, na palavra do autor, Pedro, um ato, meus irmãos, de adoração. Um ato onde os crentes devem se render, devem reconhecer a sua muito misericórdia. Então, ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus nos revelou Deus. Como conversando aqui com o irmão antes do culto, na glória, nós veremos Deus olhando para Cristo. É exatamente isso que o autor aos Hebreus diz na sua primeira carta, no versículo 1 ao 4. Onde ele diz que tendo Deus falado no passado de muitas formas, de muitas maneiras, se revelando aos pais, aos profetas, nesses últimos dias nos tem falado pelo seu Filho, a qual ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Logicamente, estou parafraseando o texto, e então ele vai dizer que é por meio de Cristo. Por meio de Cristo nós somos recebidos como filhos de Deus. E por causa disso, nós podemos chamar Deus de Pai. Há uma ideia equivocada dos homens, natural, no geral, de que eles podem chamar Deus de Pai. Deus não é pai de bastardos. Deus é pai tão somente daqueles por quais ele fez filho. É exatamente, irmãos, essa ideia que nós podemos crer, melhor dizendo, podemos ver no Evangelho de João. João, no seu Evangelho, ele, no capítulo 1, ele vai dizer isso. No versículo 12 de João, do Evangelho de João, ele nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê em seu nome. Então, o homem, quando ele nasce, o homem natural, ele é apenas uma criatura de Deus. As pessoas têm dificuldade de entender isso porque acham que qualquer ato de bondade, o fato de simplesmente estar respirando esse ar, já tem o direito de ser chamado filho de Deus. Não é bem assim como as Escrituras nos diz. Você precisa entender, irmãos, que é por meio de Cristo que somos recebidos e somos feitos filhos de Deus. Então, se você é um filho de Deus, você deve parar, pensar sobre esse privilégio. Por quê? Porque pecadores miseráveis, mortos espiritualmente, por meio do poder do Evangelho apresentado, Cristo nos vivifica e nos coloca em uma posição agora de não bastardos, mas sim de sermos feitos filhos de Deus. Então Pedro diz que Deus, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Perceba, Deus, ele não salva o homem por aquilo que o homem tem de bom. Deus não escolhe por atos externos ou internos nossos. Isso é um decreto de Deus que acontece em um campo distante de nós. O verbo que Pedro usa aqui na língua grega, regenerar, ele traz a ideia de um novo começo, por meio de uma implantação de uma vida nova na vida do indivíduo. É exatamente isso. Deus pega um coração de pedra e transforma em um coração de carne.
Coração que vai ouvir uma oração. Um coração que vai ouvir, que vai compreender o Evangelho. E aí, como é que eu poderia explicar isso melhor para você? A pessoa estava morta. Aí você vai dizer, não, eu estou vivo ainda assim. Eu estou me referindo no sentido, no estado espiritual. Então, a pessoa está morta e Deus vai lá e implanta na alma dele a divina semente. É o que diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Esse princípio de vida, implantação no coração, é onde é que está a ideia de regeneração. Ou seja, faz com que ela seja ressuscitada espiritualmente, obtendo agora o dom da fé salvadora. Nós não vemos isso acontecer. Isso é um mistério. Você pode ter a experiência de ter já passado por isso. Então você sabe do que estou falando. Que Cristo encontrou você, pecador, miserável, do jeito que você era, e Ele transformou a sua vida. Ele deu vida espiritualmente. O Senhor Jesus chamou essa regeneração de novo nascimento. Você já viu ou já leu o diálogo de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3? Então é exatamente essa ideia que nós temos lá em João capítulo 3, quando Nicodemos está conversando com Jesus. Um homem, o texto diz que era um homem fariseu. O que é um fariseu? É um homem apegado à lei, mas ainda não compreendia o mistério de Jesus ser o Messias. E era uma pessoa muito importante. E aí ele veio conversar com Jesus. E aí ele conversando com ele, e então ele faz uma pergunta. E Jesus responde. A isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso era confuso para Nicodemos. E aí ele disse: mas como assim eu, homem velho, ter que voltar ao ventre da minha mãe? Jesus então vai corrigir essa ideia errada. Ele diz: não, não é isso. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ou seja, o que é nascido natural é um nascimento natural. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Por que Jesus disse a Nicodemos? É como se Jesus estivesse olhando para Nicodemos e dizer: você é um cadáver espiritual ambulante. Todo homem, sem exceção, que nasceu depois de Adão, todos, porque Adão foi feito e criado sem pecado, mas caiu, mas pecou também. Todos já nascem com a natureza pecaminosa. Então, irmãos, é por isso que muitos se equivocam, afirmando esse conceito de cristianismo que foi extraído das religiões pagãs de mistério, onde o conceito nessas religiões, a ideia de iniciação, né, pelo ritual, onde a pessoa passa então a aderir uma religião. No Evangelho, o conceito é de vida eterna, sendo implantado no coração da pessoa. Ou seja, é um ato divino, onde ele transforma a pessoa em filho de Deus. Então, por isso que eu disse que cai por terra essa ideia, né, de que as pessoas acham que todo homem é filho de Deus. Não. Todos são criaturas. Para ser filho de Deus, precisa estar dentro do Evangelho. Não é uma escolha minha. E aí perceba, você deve entender o seguinte: o fato de uma pessoa não compreender isso com toda a verdade, não está colocando em prática, não significa que ela não possa ter um encontro com o Senhor Deus. Porque o Pedro está tratando de uma viva esperança. Então, enquanto a palavra for pregada, enquanto a palavra for ministrada, há um fundamento, há uma base. É exatamente essa ideia, ainda do capítulo 3.
Porque Pedro está tratando aqui de algo que o Evangelho oferece a mim e a você. Qual é? A sua muito misericórdia. O adjetivo aqui usado, muita, mostra não só a intensidade da misericórdia de Deus, mas também a constância da mesma. Então, irmãos, a ideia aqui é essa. Como uma fonte de água pura jorrando constantemente, não importando as intempéries climáticas. Ou seja, a misericórdia de Deus não pode ser interrompida em momento algum. Então, por isso que o Evangelho precisa ser pregado. Por isso que o pecador precisa ouvir acerca do Evangelho. Outra coisa, ele fala da ressurreição de Cristo. Nós falamos hoje, aqui, na Escola Bíblica Dominical hoje, tratamos sobre a exaltação de Cristo, exatamente no ponto da sua ressurreição. Pedro diz que foi mediante, ou seja, isto é, por meio da ressurreição de Cristo, dentre os mortos, que Deus nos deu vida e está nos dando vida, ou, melhor dizendo, viva esperança. Então, a ressurreição de Cristo, irmãos, é a garantia de que Deus nos ressuscitou espiritualmente e nos fez nascer de novo, como também nos ressuscitará na revelação de Cristo. Ou seja, se Cristo vier agora, nós seremos arrebatados. Mas os irmãos que dormem, que já partiram no Senhor, esses ressuscitarão. Então isso é exatamente o ponto da volta de Cristo. Por isso mesmo, essa vida de esperança encontrará o seu desfecho na glória eterna. Pedro diz isso no versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, revelada nos céus para vós outros. Então, irmãos, a vida que Cristo nos dá é uma vida eterna. Não está limitada somente a esta vida presente. E Pedro, ele quer animar o coração dos irmãos a que não percam de vista o que Cristo está preparando para eles. Então, a esperança desses irmãos não é nesse tempo presente, como eles ouviram essa carta. A esperança para nós não é agora, mas a esperança é eterna. Ou seja, eu olho para a eternidade, o ponto em que nós vamos nos encontrar com o Senhor. E aí, o que esses irmãos, o que eles receberão? Uma herança. O substantivo usado aqui na língua grega, tanto pode indicar uma propriedade já recebida, quanto uma ainda aguardada. Esta herança ela está reservada nos céus. O particípio usado aqui, guardar, né, reservar, manter, ele está no tempo perfeito na língua grega, que aponta para o estado ou condição dessa herança. Ou seja, então isso indica que ela já existe. E ela já está sendo reservada para aqueles que estão agora sendo guardados pelo poder de Deus. Isso é fantástico. Você entender isso. O trabalho de Deus em nos salvar. O versículo 5 aponta para isso. Então, isso nos leva a uma conclusão. Desde já, nós temos esta herança. Nós somos filhos de Deus. Portanto, somos herdeiros. Somos herdeiros, irmãos, e co-herdeiros com Cristo, o nosso irmão mais velho, assim por se dizer. Mas ainda não a desfrutamos completamente. Por quê? Porque ela está no céu e não aqui na terra. Pessoas ficam procurando eternidade nessa terra. Coitados, miseráveis. Não, a eternidade está nos céus. Temos agora a garantia dada por Deus de que possuímos essa herança, irmãos. O seu nome escrito no livro da vida, não quando você se converteu, mas desde a eternidade. Então, a salvação que é descrita, irmãos, por 3 adjetivos verbais aqui. O primeiro adjetivo verbal que ele usa é incorruptível. Isto é, imperecível, não passa. Pessoas que querem vender salvação. A ideia aqui é de algo que não pode ser destruído
ou algo que não pode ser devastado. Uma herança neste mundo pode muito bem ser desfeita, facilmente. O testador, ele pede para anular o testamento, o herdeiro não recebe, enfim. Mas a herança que temos nos céus, nem mesmo o seu uso por toda a eternidade se desgastará. As heranças aqui na terra, por mais que você possa ser econômica, elas um dia podem se acabar. Mas a herança que está nos céus, você pode usar eternamente e ela não vai se desgastar. Outro adjetivo que ele usa aqui é sem mácula. A ideia aqui é limpa, pura, sem mistura. Irmãos, o que se quer dizer aqui é que esta herança, ela não pode de forma alguma ser manchada. Ela não pode ser de forma alguma ser contaminada pelo mal. Essa é a ideia de sem mácula. Também outro adjetivo é imarcessível. A palavra aqui, esse adjetivo significa que não murcha. Geralmente, irmãos, aqui essa palavra é usada relacionada para flores, onde sugere a ideia da beleza incomparável e sobrenatural, de que não desvanece e se acaba com o tempo. O tempo destrói todas as esperanças dos homens. A única esperança que o tempo não destrói é que Deus gera no coração do eleito. Em suma, esta herança celestial é intocável pela morte. Essa ideia de imarcessível, ela é composta, irmãos, de imortalidade, de pureza e de beleza. E aqui eu fazendo uma aplicação para nós, no versículo 3 e 4. Eu começo fazendo uma pergunta. Você já nasceu de novo? A conversão a Cristo é uma realidade na sua vida? Você tem em seu coração uma viva esperança da herança incorruptível, sem mácula e imarcessível que Deus em Cristo preparou para aqueles a quem Ele escolheu? Essas perguntas, elas devem inquietar o seu coração o tempo todo. E elas não devem lhe dar descanso, enquanto você não responder afirmativamente a cada uma delas. Lembre-se que é Deus quem nos dá a garantia da nossa salvação. Ela é uma obra divina, por isso, mesmo jamais a perdemos. Então você deve se alegrar. Você deve se exultar. Outra razão pela qual devemos louvar a Deus, agora a segunda e a última, ela está do versículo 5 ao versículo 9. Onde o apóstolo diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto, exultais, embora no presente por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, do qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A outra razão pela qual o apóstolo Pedro nos diz que devemos louvar a Deus é porque dele recebemos a preservação da nossa fé. Versículos 5 ao 9 vai nos apontar para isso. Meus irmãos, o que você tem aqui? Você tem a continuação do argumento do apóstolo Pedro, que vai dizer que aqueles que receberam a nova vida,
aqueles que têm a viva esperança, têm uma promessa. A promessa é que Deus os protege com o seu poder. Ele vai dizer, são guardados pelo poder de Deus. A ideia de ser guardado aqui, irmãos, por vezes a gente tem uma ideia de que a gente precisa de segurança nessa terra. Então a gente começa a andar com 2 celulares, a gente começa a botar câmeras em casa, começa a botar cadeado, portão, enfim. Mas veja, o particípio do presente passivo, na língua grega, apresentado aqui, guardar, vigiar, é um termo militar que indica uma guarda feita pelos soldados em seus postos. O tempo presente é um ato interminável e constante, uma vez que é Deus quem os guarda. Então, o que é que fica evidente aqui para nós? É que os regenerados jamais regredirão em seu estado espiritual, porque o próprio Deus, com seu poder, os guarda, Deus o guarda e também os protege. Eles são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, afirmando, não é essa a ideia, de que o crente, aquele vacilão, né, que peca, que fica brincando com o evangelho, que Deus está lá guardando ele. Mas tenha muito cuidado, porque Deus pode, digamos, usar os seus meios ordinários para revelar que ele nem faz parte da família de Deus. Nessas palavras, nós vemos aqui algo, irmãos, no que se diz respeito à providência de Deus. Deus está agindo conjuntamente à responsabilidade humana. Por quê? Porque paralelo à soberania de Deus está a responsabilidade humana. Então, a regeneração do eleito é um dom da fé salvadora, a qual quem tem, pratica essa fé. Não pode ser um relapso, não pode ser algo feito de qualquer jeito. A própria palavra vai dizer que ela nos fornece os escudos da fé para nos proteger dos dardos inflamados de Satanás, como diz Efésios 6,16. Na parte final do versículo, Pedro ele faz uma afirmação que para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, no presente, o eleito tem certeza de que sua salvação foi planejada pela Trindade em um momento distante dele, na eternidade passada. Ou seja, antes de qualquer coisa ser criada, Deus já tinha decretado acerca da salvação. Então, o que é que você tem aqui? Deus decreta na eternidade e na história, Cristo realiza isso na sua encarnação, no seu ministério público, mas em particular na sua cruz. E que isso vai culminar, ou seja, o fechamento de tudo isso no dia da volta de Cristo. Mas em qualquer um desses momentos, quer seja na eternidade, pelo decreto de Deus, na execução de Cristo, na cruz do Calvário, no fechamento, na sua volta, em qualquer um desses momentos, a salvação ela é certa para os eleitos. A salvação para os eleitos não é algo que pode acontecer ou não. Ainda que recebamos somente no futuro, os eleitos, melhor dizendo, os efeitos, e eu me refiro à regeneração, o perdão, a santificação, são vistos desde o momento da conversão e elas permanecerão conosco até a vinda de Cristo. Então, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo para vê-lo na glória eterna, os regenerados enfrentam neste mundo várias provações. E é isso que Pedro diz. Ele vai dizer, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos,
A palavra que Pedro usa aqui, várias provações, ela pode, ou elas poderiam ser sofrimentos inesperados vindos de fora. Esse assunto ele aparecerá outras vezes nessa carta, pois o apóstolo tem como objetivo mostrar as provações na vida cristã. E não somente isto, mas elas, meu dizendo, são perfeitos instrumentos nas mãos de Deus para, através dele, revelar a sua graça aos filhos. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque eu posso muito bem estar sendo instrumento de uma disciplina da parte de Deus sem perceber, em vez de abrir os olhos espirituais para entender o que Deus está fazendo, eu posso murmurar contra Deus. Então eu preciso entender o trabalhar de Deus na minha vida. É como se eles deveriam olhar para as provações, primeiramente exultando. Isso é extremamente difícil para nós. Na verdade, quem de nós chega para outro, irmão, estou passando um sofrimento, não estou gostando, glória a Deus, né? Não, a gente sofre, a gente passa, porque nós sabemos que tem um que é maior do que tudo, que está conosco. O verbo que ele usa aqui, Pedro, exultar, se refere aqui a uma alegria. Essa alegria, ela vai surgir exatamente da contemplação de Deus que ele efetua na vida da pessoa, e não porque está sofrendo, não porque está passando uma dificuldade. Aqui, ainda que a princípio as provações deixem os filhos de Deus contristados, de fato, nós sofremos, nós somos humanos, nós sofremos as consequências, eles devem exultar pelo fato de estarem passando por várias provações. Esse é um ponto difícil para nós cristãos. Muitos cristãos, por quê? Porque fomos iludidos, venderam para nós uma ideia de que crente não sofre, crente não adoece, né? Que crente não passa dificuldade financeira, vendeu essa ideia falsa. Não, Pedro vai dizer que eles deveriam estar alegres, felizes por passar por várias provações. Não porque provações sejam algo prazerosa, mas porque são circunstâncias nas quais os filhos de Deus vão experimentar o cuidado do Senhor, o cuidado dele protegendo. Então, por vezes você está passando uma dificuldade, mas você não percebe o cuidado de Deus na sua vida. E outra coisa que você deve entender é que essas dificuldades, elas não são, digamos, permanentes, elas são temporárias. E esse é o ponto. Você já parou para pensar no que o nosso Redentor sofreu para conquistar essa salvação para nós? Outra coisa que você deve entender, outra verdade, como que são instrumentos de purificação para as nossas vidas, irmãos. É claro que o sofrimento ele não é colocado aqui de uma forma para que seja o único meio para que o crente demonstre piedade, uma vida santa, um sofrimento temente a Deus, uma dependência de Deus. Mas é exatamente o contrário, é por isso que você sofre, que isso vai redundar em um louvor à glória a Deus, em uma honra ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer isso no versículo 6, exultais. Isso, embora por um tempo, isso vai passar. O que é que você tem aqui? Você tem algo fantástico, que é a tríplice ação de louvor, glória e honra. Isso que aponta para esses três testemunhos que muitas vezes nós passamos despercebido em momentos que Deus chama, né, pelo seu instrumento para tratar conosco. Eu estou falando do quê? Do amor deles por Deus. Pois do começo ao fim das provações, o crente deve louvar a Deus.
A segunda ação, eu falei de uma tríplice, então eu falei a primeira, eu falei da segunda. Do amor deles por Cristo, ou seja, a quem não havendo visto, a mais. No qual, não havendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, Pedro, em outras palavras, está dizendo, eles necessariamente não estiveram pessoalmente com Cristo, como Pedro estivera. No entanto, o amavam. Também não podiam vê-lo, não podiam contemplar com seus olhos no presente momento, mas mesmo assim criam nele. Isto, porém, irmão, não os impediam de exultar a Cristo com alegria indizível, ou seja, cheia de alegria, mesmo que estivesse passando por uma dificuldade. Você quer um modelo de amor exemplar como maior do que esse? Um amor que nasce de uma fé salvadora? Terceira, da fidelidade de Deus para com eles, quando ele vai dizer, obtendo o fim da vossa salvação. Pedro se refere da salvação da alma. E o final disso, o desfecho disso tudo, é a salvação. A concretização das promessas de Deus na vida dos eleitos. Então, irmãos, a glória que eles ansiavam ver, certamente estava esperando por eles. Por quê? Porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Ou seja, Cristo voltará para buscá-los. Não era uma promessa vazia, distante. Era uma promessa real. Deus prometeu, Ele cumprirá, porque Ele é fiel. Aplicando esses textos para nós, o versículo 3, melhor dizendo, do versículo 5 ao versículo 9, irmãos, eu poderia dizer que as provações pelas quais passamos, se a encararmos elas de uma forma bíblica, veremos que elas são, por vezes, necessárias. Por quê? Porque por meio delas, Deus nos purifica e nos prepara para a sua glória. Nós estamos vivendo hoje um tempo, preciso dizer isso, que eu nunca vi tanto burburinho de que a igreja. Dizem que aí no último censo do IBGE, abre aspas, nós passamos de 40% da população. Meu Deus, um país com 40% de cristãos genuinamente evangélicos. Nós devemos estar num país de primeiro mundo. Saúde, educação, políticas públicas, enfim, o que se puder imaginar. Por que que, então, nós temos uma porcentagem de quase a metade do país cristãos e nós vemos essa derrocada que nós estamos vendo no dia de hoje? Tanto recurso público sendo roubado pelos políticos, tanta impunidade. É porque essa porcentagem está errada. Se 40% dessa população confessasse Cristo nos termos que o apóstolo Pedro coloca aqui, eu certamente não estaria dizendo essas palavras. Nós temos um burburinho muito grande, mas temos um evangelical, temos uma igreja evangelicalista fraca, um evangelho híbrido e ainda o falso evangelho. Você vai encontrar igrejas genuinamente evangélicas, mesmo que corroborando com os reformadores, onde eles diziam até aquelas menos pura, você vai ter mais um número pequeno de crentes fracos, de pessoas normalmente cristãos,
que não conseguem passar por adversidade, que querem controlar Deus por meio do dar e receber. Irmãos, mas nós devemos louvá-lo por essas dificuldades. Nós devemos louvar porque é o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. E o que nos mostra é que Deus está no controle da nossa vida. Porque se você estiver no controle da sua vida, eu quero dizer para você que você está fadado ao fracasso. Mas se Deus estiver no controle da sua vida, irmãos, o problema nosso não são as provações, não são os sofrimentos que passamos. O nosso problema é com os instrumentos que Deus usa para nós. Porque nós não queremos. Nós queremos o nosso, nós queremos da nossa forma. Mas se entendermos que temos em nós pecados que precisam ser erradicados, hábitos que precisam ser transformados, objetivos que precisam ser bem definidos, e também, principalmente, que as provações cumprem o papel de instrumentos de Deus nesse propósito. Então, olharemos para tudo isso, irmãos, com gratidão a Deus em nosso coração. Nós não sairemos choramingando, se maldizendo, sendo injustiçado, ainda que seja difícil e pouco provável nos regozijarmos olhando para as provações ao nosso redor. Mas se nós olharmos para diante, para a glória prometida, para a glória eterna, nos regozijaremos em Deus, pelo que Ele está realizando em nós e pelo que Ele ainda nos dará. Sim, por aquilo que Ele ainda nos dará, a saber, a glória eterna, o céu, uma vida de eternidade. A minha oração é que Deus nos abençoe. É que Ele nos ajude a olhar para esses momentos e ser fortalecido no poder da Sua palavra. Antes de orar, encerrando, nós vamos cantar um cântico de gratidão, um cântico, na verdade nós queremos de resposta ao que Deus falou. Eu quero convidar a minha esposa e minha filha a nos auxiliar aqui.